Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. LDO 2025, variação do INPC e correção do mínimo podem impactar em 51 bilhões de reais. A correção do salário mínimo e a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, podem causar um impacto de 51,2 bilhões de reais nas contas públicas. Esse valor representa aproximadamente 1/5 do déficit da Previdência Social. A estimativa foi apontada em uma nota técnica das consultorias de orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado sobre o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, o PLN 3 de 2024. A LDO estabelece as regras para a elaboração e execução do orçamento da União para manter o equilíbrio das contas públicas. O salário mínimo é usado como referência para os benefícios da Previdência Social, o seguro-desemprego e o abono salarial do PIS/PASEP. O INPC é utilizado para corrigir os benefícios previdenciários acima de um salário mínimo. Newton Marques, economista e membro do Corecon do Distrito Federal, pontua que o Brasil é um país com uma grande desigualdade social e econômica, por isso é preciso que haja políticas públicas que corrijam essa concentração de renda. Em resumo, o Congresso, ou o próprio governo, vai ter que oferecer alternativas e para que esses gastos aconteçam. Então, não é uma questão de não ter esses gastos, né? Então, a economia tem que suportar, porque esses gastos podem gerar aumento de emprego e renda no momento seguinte. Para 2025, as projeções do governo estimam que o salário mínimo será ajustado de R$ 1.412 para R$ 1.502. O valor é baseado em um INPC acumulado de 3,35% até novembro de 2024, somado a um crescimento econômico de 2,9% em 2023. Para André Galhardo, consultor econômico da Remessa Online, o ajuste real do salário mínimo é importante, sobretudo para a população com menor poder aquisitivo, que está muito ligada ao consumo de energia, alimentos e transporte. Então, ao repor apenas a variação do INPC, você está tirando o poder de compra da população com menor poder aquisitivo, você está tirando o poder de compra eu acho que os interesses sociais do aumento real do salário mínimo se sobrepõem à questão fiscal, que também é importante. Entretanto, ele afirma que é importante encontrar um caminho para trazer de volta o equilíbrio das contas públicas. Para Galhardo, existem outros lugares para atuar sem prejudicar a vida da população mais vulnerável. Fernando de Aquino, economista e membro da Comissão de Política Econômica do COFECON, aponta que o endividamento público tem se mantido de uma forma comportada há vários anos no Brasil. Por isso, na prática, ele afirma que não há uma realidade de explosão ou abismo fiscal. Esses overshooting, essas reações do mercado, em geral, ela tem um impacto desfavorável sobre a economia real, tá? Então, não é uma coisa boa que aconteça, né? Então, a gente precisa ter uma administração de gastos e receitas públicas de modo a também evitar essas reações exageradas do mercado. Ele ressalta que os gastos previdenciários podem ter uma trajetória explosiva a longo prazo, por isso há tempo para fazer ajustes. Editais. Ministério da Cultura prorroga inscrições para selecionar agentes territoriais de cultura. O Ministério da Cultura anunciou a decisão de prorrogação na segunda-feira, 27 de maio, data em que as inscrições se encerrariam nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. A região Sul já contava com um prazo maior devido à situação de calamidade causada pelas enchentes. Desirê Tosi, diretora de Articulação e Governança da Secretaria dos Comitês de Cultura, explica que a extensão do prazo para todo o Brasil visa atender às solicitações de pessoas interessadas de outras regiões que também estão enfrentando dificuldades. Segundo ela, o Ministério promoveu uma live Tira Dúvidas sobre o edital e recebeu muitas solicitações para prorrogação.
Como o objetivo é chegar a todos os territórios do país, ela afirmou que é preciso considerar as peculiaridades de cada local. E como o prazo já era diferente para o Sul, o Ministério entendeu que não haverá prejuízo em prorrogar o processo todo em 2 semanas. A live sobre o edital foi realizada na sexta, 22 de maio, e está disponível na íntegra no canal do Ministério da Cultura no YouTube. O prazo para a inscrição nos editais que selecionarão agentes territoriais de cultura em todo o país foi prorrogado até o dia 10 de junho. Foram lançados 5 editais, um para cada região do país, em parceria com os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Goiás e Sul Rio-Grandense. O objetivo é selecionar pessoas físicas com conhecimento sobre as dinâmicas culturais de suas comunidades. Serão escolhidos 601 agentes ao todo, que desenvolverão atividades de promoção do acesso à cultura em seus territórios. Cada agente vai receber uma bolsa mensal de R$ 1.200, além de um auxílio de inclusão digital de R$ 25 por mês, pelo período que durar o termo de colaboração, de 12 meses prorrogáveis por igual período. As pessoas selecionadas também vão ganhar um auxílio de R$ 1.000 pago em parcela única para garantir acesso a equipamentos eletrônicos, como aparelho de telefone celular. A seleção de agentes territoriais de cultura é parte da estratégia de implementação do Programa Nacional dos Comitês de Cultura, o PNCC, desenvolvido para levar o acesso às políticas públicas a todos os territórios do país. O objetivo é fortalecer a democracia e a participação popular nas políticas culturais e no Sistema Nacional de Cultura. Cada agente selecionado receberá formação continuada através de cursos oferecidos pelos institutos federais e realizará atividades de mapeamento participativo, comunicação e mobilização social em seus territórios. Podem se candidatar pessoas a partir de 18 anos, alfabetizadas e com habilidades básicas no uso de tecnologias digitais. Também é necessário ter disponibilidade de 20 horas semanais para a execução das atividades. A seleção vai contemplar todas as regiões do país. O número de vagas para cada uma delas é diferente porque a distribuição é feita para atender às chamadas regiões imediatas. De acordo com o IBGE, esses territórios são agrupamentos de municípios que têm o mesmo centro urbano como base, sendo assim locais que compartilham identidades culturais, econômicas, possibilidades de deslocamentos em transportes coletivos, rede de educação e serviço de saúde, por exemplo. Para contemplar as 510 regiões imediatas do IBGE, a região Norte tem 64 vagas, Centro-Oeste 56, Nordeste 175, Sudeste 203 e o Sul 103 vagas. Em portalconvênios.com disponibilizamos os links para acessar o edital resumido dos agentes territoriais de cultura, bem como os editais e outras informações específicas de cada região. Prefeituras receberam 4,7 bilhões de reais do FPM na última quarta-feira. As prefeituras brasileiras receberam cerca de 4,7 bilhões de reais referentes à terceira parcela de maio de 2024 do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O valor foi creditado na quarta-feira, 29 de maio. De acordo com César Lima, especialista em orçamento público, houve uma ligeira queda de 3% em comparação com a terceira parcela de abril. Apesar aí do governo estar com resultados bem expressivos de maiores arrecadações em 30 anos, né? Isso não tem sido expresso aí para os municípios. César Lima ainda destaca que os recursos financeiros podem ser utilizados em qualquer ação orçamentária dos municípios, como pagamentos pessoais e de custeio, contas de água e luz, além de investimentos em saúde, educação e infraestrutura. Primeiramente, os prefeitos devem, colocar em dia as contas que podem levar a um bloqueio aí no FPM, que são as contas previdenciárias, as dívidas com a aval da União, se preocupar nisso daí para que no próximo decêndio não haja um bloqueio, porque esses municípios que estão aí bloqueados, eles não recebem ou recebem em parte, os valores do FPM, então... Segundo os dados do Sistema Integrado de Administração Financeira, o CIAF, apurados até o último dia 26 de maio, 13 municípios estavam com impedimentos para receber o FPM. Para desbloquear o repasse de recursos, o gestor público deve seguir alguns passos importantes. Primeiro, é necessário identificar o órgão responsável pelo congelamento.
Em seguida, é crucial entender o motivo do bloqueio e tomar as medidas necessárias para regularizar a situação. É importante lembrar que a Prefeitura não perde os recursos bloqueados de forma definitiva. Eles permanecem congelados até que todas as pendências sejam resolvidas. Acesse portalconvênios.com e confira se a sua cidade está na lista dos municípios bloqueados. Fundeb, o seu município está habilitado para a complementação VAAT 2025? O Tesouro Nacional e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, divulgaram uma nova prévia dos entes inabilitados a receber a complementação VAAT do Fundeb em 2025. Segundo a última lista atualizada pelo Siconf, 694 municípios da federação não estão habilitados. A Lei de Regulamentação do Fundeb estipula que somente são habilitados a receber a complementação VAAT os entes que disponibilizarem informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, conforme o artigo 163-A da Constituição Federal e o artigo 38 da Lei do Fundeb. O preenchimento e envio dos dados orçamentários, contábeis e fiscais pelo ente não é uma exigência nova do Fundeb. Esses atos já são previstos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, os dados em questão já deveriam estar precisos na base de dados do Tesouro Nacional, sendo informações públicas e disponíveis para uso pela administração pública, organizações de controle social e a população em geral. Em uma análise prévia realizada em 22 de abril de 2024, foi identificado que 694 entes da federação apresentaram ausência ou inconsistência de informações relativas ao exercício de 2023. Sem medidas saneadoras dessas pendências, esses entes não se habilitarão à complementação VAAT em 2025. Ressaltamos que os estados, o Distrito Federal e os municípios são responsáveis pela exatidão das informações encaminhadas ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, SICONF. A análise prévia é apenas uma indicação de pendência que poderá ou não ser confirmada na análise definitiva. A ausência de um ente na lista anexa não garante sua habilitação. A análise definitiva dos habilitados será realizada na data base de 31 de agosto do exercício posterior ao exercício a que se referem os dados enviados, conforme o parágrafo 5º do artigo 13 da Lei nº 14.113 de 2020. O especialista em orçamento César Lima esclarece o que vai acontecer caso os gestores municipais não consigam a habilitação. Caso os municípios não consigam regularizar a sua situação junto ao SICONF, que é o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, eles, ainda que tenham esse direito, não receberão a complementação do Fundeb referente ao VAAT, que é o valor anual por aluno total mínimo. É importante salientar que a habilitação é apenas um pré-requisito para que as informações do VAAT sejam apuradas, não sendo garantia de recebimento da complementação VAAT. Caso seu município esteja na lista dos inabilitados, ainda é possível regularizar a situação até 31 de agosto de 2024. Para conferir a lista atualizada no Siconf, acesse o link disponível em portalconvênios.com. Convênios e contratos de repasse. 5 simplificações da Portaria Conjunta MGI-MF-CGU número 28 de 2024. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o Ministério da Fazenda e a Controladoria Geral da União publicaram no Diário Oficial da União a Portaria Conjunta MGI-MF-CGU número 28 de 2024, que introduz um regime simplificado para convênios e contratos de repasse com valor global de até R$1,5 milhão de reais. O Portal Convênios disponibilizou um tutorial que explica as 5 principais simplificações trazidas pela portaria. Essas simplificações são essenciais para a contratação e execução de convênios e contratos de repasse com a União. Essas mudanças incluem a liberação automática de recursos e a simplificação do plano de trabalho, tornando o processo mais ágil e eficiente. Compreender essas simplificações é crucial para gestores de convênios que buscam otimizar a implementação de políticas públicas. A primeira simplificação é o plano de trabalho com parâmetros objetivos. A portaria exige um plano de trabalho que inclua parâmetros objetivos para avaliar o cumprimento do objeto do convênio ou contrato de repasse. Este plano deve detalhar as metas e resultados esperados, facilitando a medição do progresso e do sucesso do projeto. A segunda simplificação é a minuta de instrumento com 11 cláusulas obrigatórias.
A minuta do instrumento deve conter 11 cláusulas obrigatórias, padronizando os documentos e garantindo que todos os aspectos essenciais sejam cobertos. Isso simplifica a criação e revisão dos contratos. A terceira simplificação é a autorização de liberação de recursos automática. A liberação dos recursos será automática após o registro do processo licitatório no sistema transferegov.br. Isso agiliza o início dos projetos, eliminando a espera por aprovações adicionais. A quarta simplificação é a liberação de recursos em parcela única. Os recursos devem ser liberados preferencialmente em uma única parcela. Esta medida visa reduzir a burocracia e acelerar a disponibilidade dos fundos para a execução do projeto. A quinta e última simplificação é o acompanhamento e verificação do cumprimento do objeto. A verificação do cumprimento do objeto será baseada no marco de execução de 100% do cronograma físico. Deste modo, basicamente, a fiscalização se concentrará na conclusão das etapas conforme planejado. O governo federal tem trabalhado para reduzir a burocracia na contratação e execução de convênios e contratos de repasse, visando evitar a paralisação de projetos e a aquisição de equipamentos. A Portaria Conjunta MGI-MF-CGU número 28 de 2024 busca tornar esses processos mais rápidos e eficientes. Entre os pontos positivos está a liberação imediata de recursos após a aprovação do processo licitatório. No entanto, algumas exigências redundantes, como a manutenção excessiva de declarações a serem apresentadas, permanecem. Não se aplicam às exigências dessa normativa os convênios e contratos de repasse celebrados anteriormente à entrada em vigor desta portaria conjunta, devendo ser observadas, nesse caso, as normas vigentes à época da celebração, conforme descrição do artigo 2º. É essencial que os gestores de convênios estaduais e municipais estejam cientes dessa nova portaria, que impactará na gestão dos recursos recebidos da União. Acesse portalconvênios.com para conferir mais detalhes, como as 11 cláusulas obrigatórias da minuta do instrumento e os passos para a implementação de cada simplificação. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!